Ótimo, perfeito, pessoal. Tá. Eu só vou fazer uma breve introdução aqui. Vamos lá? Deixa eu só misturar aqui. Bom, olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigado pela participação de todos aí. Mais um painel com especialistas. Hoje eu e a Andressa trouxemos aqui um profissional ímpar do mundo de startups, direcionadas aí para o mundo jurídico. É o Daniel Marques, diretor executivo da B2W, Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Então, hoje vai ser um grande prazer, uma noite de grande aprendizado para todos nós. E a Andressa, por favor, quiser apresentar o nosso professor aqui, falar um pouquinho dele, mas eu acho que ninguém melhor do que ele para se apresentar. Com certeza, a gente conhecer um pouquinho mais dele aí, é um grande prazer estar aqui contigo hoje. Tá bom, Daniel? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Ricardo, pela apresentação. Obrigado, Andressa, pelo convite. Parabéns a todos vocês que participam aí da Associação Nacional de Advogados de Direito Digital, seria isso, né? Isso, exato. Muito bom, parabéns. Excelente iniciativa. Me apresentando um pouquinho, né? O tema que hoje vamos abordar é sobre Lawtechs, Legaltechs, o futuro do direito. Né? A ideia inicial dessa palestra é falar durante uns 15 minutos, trazendo alguns insights, tá bom? A Andressa também já tem algumas perguntas. E que o Ricardo comentou aqui, acho que o bacana é que seja um bate-papo, né? Então fique à vontade aí para abrir a câmera também, né? Se quiserem também. Se não quiser, fique à vontade também, tá bom? Mas é isso. E me apresentando um pouquinho, né? Sou atualmente o diretor executivo da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, são empresas de tecnologia jurídica. Dentro da B2L, além das Lawtechs e Legaltechs, nós temos departamento jurídico de grandes empresas, prestador de serviço, advogado autônomo, né? Nós temos escritórios de advocacia, os maiores escritórios de advocacia também fazem parte da B2L, e aí vocês vão entender por quê. Vou falar brevemente também um pouquinho da B2L, qual é o propósito da B2L. Minha formação, né? Eu tenho formação que eu fiz em Roma, em filosofia, né? Mestrado em filosofia da ciência e ética. Também tenho um MBA em gestão empresarial pela FGV. Né? Eu trabalho muito com inovação jurídica, implementação de projetos, metodologia ágil, gestão. Né? E eu também estou fazendo bacharelado em Direito, né? Ainda não sou advogado, né? Então estou no 10º período aqui na FRJ. Hoje também a gente tem vários projetos em parcerias com a Faculdade de Direito da FRJ, né? Que é o B2L Universidades. E também, atualmente, também comecei esse ano o doutorado em Direito, né? Devido ao mestrado que eu tenho, eles permitem aqui na UERJ fazer o doutorado, né, em Direito das Cidades, com foco em inteligência artificial em reconhecimento facial, né? Questão do reconhecimento facial, segurança pública, desafios regulatórios e ética. Então, e aí, para começar a palestra, pessoal, deixa eu dividir aqui a apresentação, só para a gente ter como uma guia, tá bom? Acho que uma coisa importante quando a gente fala de direito, novas tecnologias, eu preciso de permissão para compartilhar, Andressa. Ok, só um minutinho. Quando a gente fala de direito e novas tecnologias, uma coisa que é muito esqueci. importante é a gente ter uma noção do contexto social e histórico que a gente está vivendo. Né? O advogado e sempre vai ser indispensável. Esse é um posicionamento que a B2L tem desde o início, está no nosso estatuto, né? Seguir sempre a Constituição Federal também, as orientações da própria OAB. Né? O advogado é um instrumento indispensável para o acesso à justiça, a gente defende isso desde o início, a gente não vê que a tecnologia é contra a advocacia, no entanto, a sociedade está mudando. Então, certos elementos do modo de exercer a advocacia vão mudar. Né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, ainda estou sem permissão. Não foi? Não. Deixa eu, eu coloquei aqui, peraí. E aí, como introdução, aqui foi. Acho que tem três elementos importantes que a gente tem que ter em conta como introdução. Em primeiro lugar, entender, né, que advogado ele não é um Robinson Crusoe, não é ele isolado, ele faz parte dentro do contexto social. De fato, a gente fala, né, onde tem sociedade, né, tem justiça. Né? Então, o advogado ele é indispensável. E a sociedade, ao longo da história, mudou. A advocacia de hoje não é igual à advocacia romana, que não é igual à greca, que não é igual à romana, à da Idade Média, que não é igual ao que aconteceu no início do século XX. A advocacia ela vai mudando porque a sociedade também vai mudando, as necessidades dos indivíduos vão mudando.
existem alguns elementos também que são essenciais à advocacia, né, que devem ser conservados também. E vou falar um pouquinho sobre isso. Mas o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte: a sociedade está sendo hackeada, né? Então, quando a gente vê e olha para a sociedade, surge um conjunto de termos que é bem alheio à advocacia como um todo, né? A gente fala de ICO, inteligência artificial, personalidade jurídica do robô, smart contract, machine learning, low tax, criptomoedas, algoritmo, big data, né? A gente vê o surgimento de carro autônomo, né? A gente vê o surgimento aí de impressora 3D, né? Já estou imprimindo coração, imprimindo casa, né? Então, tudo isso vai impactando. A realidade virtual, a gente vive uma gamificação da sociedade, né? Então, a realidade virtual, a capacidade de se conectar, né? Estando em pontos, em dimensões diferentes, né? Toda a questão do blockchain, que é aplicado não só às criptomoedas, mas tudo que significa transação, né? Que precisa ser auditada, que precisa ser transparente, que precisa ser verificada, né? O blockchain permite isso, né? É a tecnologia que está de trás das criptomoedas, mas não é utilizada apenas para as criptomoedas, né? E a famosa inteligência artificial, que eu sempre falo, né? Que tem pouco de inteligência, muito de artificial, né? De fato, existem vários filósofos que defendem que esse nome é um nome equivocado para expressar essa tecnologia, né? Todo mundo quer, mas ninguém sabe o que que é. Todo dia na B2L surge lá, eu quero, Daniel, eu quero a inteligência artificial para o meu escritório. E aí quando a gente pergunta para quê, qual é a resposta que a gente tem? Não sei, todo mundo está usando, eu quero usar também, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas assim, inteligência artificial, ela é muito hypada, como a gente pode dizer, né? Ela é muito hypada. É uma tecnologia muito importante, assim como o blockchain. Ela vai potencializar as capacidades cognitivas do ser humano, assim como o blockchain, ele potencializa a descentralização da manifestação da vontade, porque basicamente o que é blockchain é isso, né? Mas ele também não é tudo isso, né? E a gente sabe que o ser humano sempre vai ser necessário e indispensável. Então, mais do que você buscar a tecnologia que você precisa para estar revolucionando o teu escritório, o teu departamento jurídico, você tem que ter bem claro quais são os problemas e necessidades que você tem, né? Então, se eu for tomar um café aqui na esquina, eu não preciso de uma Ferrari para ir tomar um café, eu posso ir caminhando, né? Então, assim, muitas vezes a gente quer uma bazuca para poder matar uma mosca, né? Muitas vezes quando a gente fala de inteligência artificial, a gente vai muito para esse caminho, né? Tem muita hype. E às vezes a pessoa nem tem inteligência artificial, às vezes o cara coloca um algoritmozinho lá só para poder falar que tem, porque as pessoas pedem, não é nem que a pessoa quer enganar a empresa quer enganar ninguém, mas fala assim, não, tem inteligência artificial? Tem. De uma das etapas do processo, o cara mesmo se necessitar, ele acaba implementando para dizer que tem lá inteligência artificial porque o cliente pede, né? Então tem muita hype, né? A gente vê aí uma antropomorfização da inteligência artificial. Você coloca nomes, né? Você vê o Vitor do Supremo Tribunal Federal, você vê a Bia do Bradesco, a Alexa da Amazon, né? Acho que o único que não gosta de colocar nome antropomorfizar as coisas, acho que é o Google, né? Ele chama de assistente virtual. Né? Então, assim, mas o resto eles adoram, né? A Siri da Apple, né? E quando a gente vai para o mercado financeiro, mercado de bots, né? Eles adoram colocar um nome e acaba dando um valor, né, muito superior ao que realmente é. Então, esse conjunto de tecnologias, pessoal, também eu faço um convite, né? Eu posso até deixar o link aqui quando eu estiver batendo papo, para não poder me distrair aqui. A gente vai estar organizando a segunda edição do Congresso Internacional da B2L, Direito e Novas Tecnologias, Congresso Internacional, que é a B2L Law Disruption Week. Esteve no ano passado, foram mais de 200 palestras, esse ano também. E a gente vai falar sobre todos esses temas. Vai falar sobre blockchain, inteligência artificial, LGPD, gestão jurídica 4.0, né? E é um evento gratuito, né? Então, é um evento gratuito, vocês podem se inscrever lá, depois eu deixo o link, né? Eu convido vocês também a chamarem o maior número de pessoas. Ano passado foram mais de 10 mil pessoas se inscreveram e participaram do evento, né? Evento totalmente online, tem direito a certificado também, eu acho que são 150 horas, 180 horas de certificado. A advogada adora certificado, né? Tem um tesão por isso. Então, se não tiver, eles quase que batem na gente. Eu me lembro que a gente fez vários seminários, né? Esse ano, a gente fez uns 4 seminários, praticamente um cada mês. E aí, nos 2 primeiros, a gente não tinha certificado. Nossa senhora, foi xingado na internet. Então, assim, mas Acontece, né? tá o convite aí. Se você realmente quer entender como é que está funcionando cada uma dessas áreas, esse congresso ele é espetacular para isso. Além disso,
a gente vai apresentar mais de 40 cases de sucesso, ou seja, como as Law-Techs estão implementando nos escritórios e nos departamentos jurídicos todas as tecnologias. E tem discussão de tudo, desde discussões mais jurídicas, né? Questão de responsabilidade civil, de novas tecnologias, questão de processo, questão assim, muito mais técnica, a questões também muito mais jurídicas filosóficas, né? Então, a gente tem lá representantes do Facebook, da Hotmart, do Hotel Urbano, de grandes escritórios de advocacia também, que estão implementando tecnologia. Então, assim, é uma puta oportunidade para vocês verem como é que os outros estão fazendo, né? E não tem nenhum problema copiar, né? Os grandes clássicos, Michelangelo, ele só aprendeu a ser Michelangelo depois de horas e horas copiando o que os outros grandes artistas faziam, né? E aí ele copiava, até que ele ganhou a técnica, né? E aí ele começou a desenvolver o próprio talento. Então, assim, eu sempre falo, né, que nós somos como anãos em costas de gigantes. Então, é muito bacana a gente sempre olhar para quem já está fazendo, né, o que deu certo, o que deu errado. Isso é muito bacana também, porque vão falar o que deu errado, né, o que faltou. Então, assim, é uma puta oportunidade para alavancar, né, a própria advocacia. Então, e aí, pessoal, um segundo ponto que é importante a gente discutir, a gente falou, a sociedade está sendo hackeada, né? É que o direito, mais do que nunca, ele está sendo questionado, tá bom? O direito ele já não é visto para a sociedade, o advogado, o juiz, como se fosse um sacerdote, quase que um semideus. As pessoas, cada vez mais, elas estão questionando o papel do direito, da advocacia, dos tribunais no dia a dia. Cada vez está sendo exigido, né? Especialmente nessa sociedade onde a comunicação é cada vez mais rápida e descentralizada, né? Antigamente você tinha os meios de comunicação, a televisão, rádio, jornal impresso. Então, a gente não conseguia ter acesso à opinião das pessoas, né? Esses meios de comunicação eles filtravam e nos diziam, essa é a opinião das pessoas, né? Só que a gente está percebendo que não é bem assim, né? Não é bem desse jeito. Então, há uma descentralização, né, do modo em que a mensagem é comunicada, né? Isso acontece muito através das redes sociais e está sendo questionado. Então, assim, e nem é questionado não é só por causa disso, não, é com razão, né? Deixa eu pensar o seguinte, né? O judiciário brasileiro ele gasta 2% do PIB com litígio, né? 2% do PIB. Daniel, é pouco ou é muito? Né? Para saber se é pouco ou é muito, tem que ter referência. Os países da OCDE, que o Brasil quer entrar já tem alguns anos, eles gastam em média 0,3, 0,4. Né? Então, o Brasil gasta 4, 5 vezes mais dos que países da OCDE, e não sei se a justiça nossa é melhor do que a deles, no sentido de agilidade, eficácia, de entrega, né? Nós temos aí também 1.600 cursos de direito. Existe mais cursos de direito no Brasil do que somar todos os cursos de direito no mundo inteiro, tá bom? E aí faz com que a gente tenha 1.200.000 advogados, já está desatualizado, acho que são 1.400.000 advogados, né? Eu vou me inscrever na próxima prova da OAB, aí vou ser 1.401.000 se eu passar, né? O pessoal meteu pau na última prova da OAB agora que teve. Então, disse que tinha 20 erros, sei lá, formais, materiais, mas esse não é o tema, não. Mas tem 1.400.000 advogados. Como é que você se destaca nesse mercado? Se você fizer mais do mesmo, você não vai se destacar, não vai fazer a diferença. E aí nós temos aí mais de 100 milhões, 77 milhões de processos, mas é o que entra, o que sai, né? Fica circulando aí. Só um banco no Brasil tem mais processos que os Estados Unidos inteiro, né? Um banco grande, o maior do Brasil, privado, tem mais processos que... Claro que os Estados Unidos também é outro tipo de direito, né? Não é um direito positivo como o nosso, mas todos os modos são um sinal, um alerta. E algo não está bem, independente das novas tecnologias. Né? Então, a gente tem um mercado que é um mercado saturado, um mercado que é complexo, um mercado que não entrega, né? Um mercado cuja linguagem jurídica é muito inacessível e que afasta as pessoas até da busca dos seus próprios direitos. Então, existe aqui essa questão também do... Sempre é criticado, né? O famoso tradicionalismo, o juridiquês dentro do direito. Eu considero que a minha posição é a posição mais moderada. Pode ser que vocês achem que não, mas eu acho que é o seguinte, eu acho que não é nem 8 nem 80. A tradição é importante, né? Como eu falei, nós somos anãos em costas gigantes. Se a gente chegou aonde nós chegamos, com as nossas perfeições e imperfeições, foi devido a grandes homens e mulheres que, ao longo da história,
souberam dar respostas concretas, momentos concretos, problemas concretos. Algumas dessas respostas ainda devem permanecer e existem outras respostas que já não faz mais sentido. Então, assim, a tradição é importante. Agora, o que é o tradicionalismo? É quando você coloca a tradição acima da pessoa, do ser humano, né? Quando você começa a utilizar um meio como fim em si mesmo, né? E Kant já fala, né? O ser humano ele é um fim em si mesmo, ele não é objeto, né? Você não pergunta o que é o ser humano, você pergunta quem é o ser humano. Possui uma subjetividade, uma intimidade. Outra crítica também que faz muito forte ao direito é o famoso juridiquês, né? E aí está surgindo toda uma área dentro do direito, que é Legal Design Thinking. Dentro do Legal Design Thinking, o Visual Law, né, que busca criar uma comunicação jurídica com o cliente, com a pessoa, muito mais simples, direta. Também aqui eu sou um pouco moderado em relação a essa crítica ao juridiquês. A linguagem técnica jurídica, entre os advogados, ela é totalmente necessária. Ela é totalmente necessária. Eu quero ver um programador que programa em Python construir um programa se não for através de Python. Então, assim, ele tem que usar a linguagem de programação para construir os programas. Mas isso é o back, é os programadores entre os programadores. Por exemplo, nós estamos aqui conversando na plataforma chamada Zoom. A gente não está vendo todos os códigos X, né, zeros e uns que tem, né, por trás da plataforma. A gente está vendo o front. O front ele é amigável, ele é simples, ele é intuitivo, ele é fácil de entender. Você entende? Você vê as palavras aqui, né? Pare o vídeo, né? Participantes. Ele é simples, você entende. Qualquer pessoa pode ter acesso e começar a navegar. E esse foi um dos motivos do Zoom ter feito tanto sucesso. Já existiam outras plataformas de comunicação em vídeo. Já existia, o Skype já existe há anos. O Meets do Google já existe há anos. Só que o Zoom veio com uma proposta de muito mais simples, de melhor acesso. De fato, um dos fundadores do Zoom, ele trabalhava no Skype. E ele falou o seguinte, olha, a gente tem que adaptar a nossa plataforma do Skype para os celulares, porque todo mundo vai mudar para o celular. Então tem que ser simples para que a experiência do celular seja boa ou até melhor do que a experiência no laptop. Não ouviram ele saiu da empresa, né? E aí ele conseguiu o que a gente chama dentro das startups, né? O primeiro financiamento é FFF, Friends, Families e Fools, né? Amigos, familiares e idiotas, fools, né? Que acreditam, idiotas no sentido positivo, né? Que acreditam na sua ideia, se der certo, deu certo, se der errado, deu errado. Conseguiu juntar $1,5 milhão, para tu ver que não é barato montar uma tecnologia dessa, fez o primeiro protótipo e durante a pandemia o Zoom cresceu tanto que ele já tinha um valuation maior do que as 5 maiores companhias aéreas do mundo, né? O Zoom sozinho valia mais do que as 5 maiores companhias aéreas do mundo juntos. Então, esse poder da exponencialidade, ele advém da tecnologia e ele advém da linguagem, no modo em que a linguagem é comunicada. Então, qual é a minha visão em relação a isso, aplicando ao direito? Nós temos uma grande demanda reprimida ainda. Apesar de a gente ter muitos processos judiciais, se a gente for fazer uma análise dos dados, dos números dos processos judiciais, 40%, quase 50% dos processos judiciais são de execução fiscal, né? E aí os outros 30%, 40% é consumerista. E aí, quando você desce, né, os 10 maiores litigantes consumeristas ocupam como 80% das demandas, né? Então, é realmente abarrotado o nosso sistema judiciário? Eu não sei. Eu tinha ideia que sim. Como fato, é. Mas quando a gente faz uma análise dos dados, dos números, a gente percebe que, de repente, não é tão amarrotado assim. Ele é mal gerido, mal organizado, mal estruturado, mal distribuído. E aí, claro, acaba sobrecarregando o sistema e faz com que certos processos que deveriam ter uma agilidade não tenham, porque eles entram na esteira infinita, né? Sem contar o outro elemento que não tem nada a ver com tecnologia, o elemento processual, civil, que a gente pode apelar tantas vezes, recorrer tantas vezes, né, que para terminar um processo, né, se o cara tiver dinheiro, o cara consegue quase que ad infinito, né? Então, mas esse é um elemento que não é tecnológico, não tem nada a ver com a tecnologia, com a exponencialidade. Mas sim, através da tecnologia, de plataformas e através de uma linguagem mais simples, a visão que eu tenho que o advogado ele poderia chegar a muito mais pessoas.
muito mais pessoas poderiam ter acesso. Vou dar um exemplo muito simples. Um associado nosso da B2L, a Jus Brasil, né, que todo mundo conhece, 40% das pessoas que entram no Jus Brasil, numa pesquisa que eles fizeram, e depois se corroborou, que a gente fez também com outras empresas semelhantes à Jus Brasil, 40% dos clientes que entram lá no Jus Brasil, e nessas outras empresas também, que é de busca de jurisprudência, para tirar a dúvida jurídica, eles não contratariam um advogado se não fosse através de uma plataforma como essa. Né? Eles não, hoje em dia não se contrata advogado entrando, andando na rua, vendo a plaqueta, entrando. De repente, na cidade do interior, até pode ser, né? É muito no boca a boca e muito na internet, no Google. As pessoas têm dúvida, vão no Google, né? E é o Google, a gente tem que falar que é o Google, porque o segundo maior buscador que tem, que é o Bling, né? A primeira coisa que é buscada lá é Google, né? Quando alguém a busca que mais existe no Bling é Google. Então, assim, eles dominam o monopólio, né? Um monopólio não obrigado, mas um monopólio porque entrega um bom serviço, né? Mas é isso, assim, a advocacia ela pode exponencializar. Então, a gente tem, assim, uma sociedade cada vez está sendo hackeada, a gente tem um jurídico cada vez mais questionado, seja pela dimensão continental do nosso jurídico, seja por esse tradicionalismo, esse juridiquês que afastam as pessoas do processo judicial. Né? Então, a gente precisa destacar. E outra dimensão também que é importante ter em conta, a gente está falando, assim, de alguns elementos da sociedade que a gente está vivendo hoje, tá? Agora, é que o cliente está cada vez mais exigente, pessoal. Desde que criaram os aplicativos de mobilidade urbana, em que as pessoas dão nota e recebem nota, a gente descentralizou a curadoria. Né? E as pessoas elas estão mais exigentes, elas estão reclamando mais. Né? Então, a gente tem um novo tipo de cliente, um novo tipo de consumidor. Ele é mais participativo, ele quer entender melhor o processo, ele quer saber se o processo dele, e também mais ansioso também, né? Foi, doutor? Já foi? Tá indo? Tá em que etapa? Como é que tá? O que que aconteceu? Né? Então, se a gente não utilizar a tecnologia para se comunicar com os clientes, a gente consegue automatizar todas as etapas, fica muito difícil. E o cliente que ele quer não só um acesso ao judiciário, mas ele quer a famosa experiência, né? Mas a impressão que as pessoas têm em relação ao direito é essa: amor não é aquilo que não tem fim. O nome disso é processo judicial. Tem gente que prefere ter câncer e ir para o hospital do que entrar com um processo na justiça. Né? E se você conversa com as pessoas, assim, tu vai num boteco, aqui no Rio de Janeiro, e aí tu escuta alguém falando, e eu já escutei várias vezes, né? É, as pessoas têm horror, falam assim, para que entrar com processo? Advogado é caro, não dá para entender nada e não resolve o problema. Então, assim, isso é um problema muito sério, do modo que a justiça se posicionou. A falta de confiança em relação aos advogados é gigantesca. Assim, o advogado fica em quarto lugar na falta de confiança no Brasil. No mundo todo é em sexto lugar. Tá? Então, não significa que o Brasil esteja tão ruim, mas, assim, para você ver o quanto a profissão jurídica ela tem que ser redesenhada. Tá, ok? O modo que a gente exerce o direito hoje em dia, ele advém de uma mentalidade, de uma estrutura que é da primeira Revolução Industrial. E aí teve a segunda Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, estamos na quarta Revolução Industrial, e só agora, depois de 3 revoluções, é que o advogado está se adaptando a essa nova realidade que a gente está vivendo, essa quarta Revolução Industrial. Mas muito dos processos, o modo em que um escritório é organizado, você pode observar de maneira hierárquica, centralizadora, não horizontal, não participativa, né? Então, assim, isso gera muita desconfiança na relação profissional. E aí, pessoal, só para dar alguns toques, não vou falar de quarta revolução industrial, porque é uma coisa que já deve ter falado Usco ad náusea, mas eu vou falar de alguns autores que eu acho bem bacana de conhecer, né? Tem esse livro aqui que ele está gratuito na internet, ele é um livro que foi escrito, uma coletânea de artigos, escrito por vários pensadores da União Europeia, da Europa, e eles trazem esse conceito que é que a gente está vivendo num mundo que eles chamam de on-life. Não é nem 100% online e nem 100% digital. Ele é on-life. Ou sociedade híbrida. Luciano Floridi, ele fala que a gente vive como se fosse num manguezal. Cidade atual é como se fosse um manguezal, onde não é nem água, nem doce, nem salgada, ela é salobra. Então, a gente está vivendo nessa cidade híbrida, então o direito ele também é híbrido.
E até fica já uma primeira provocação que eu faço a vocês, e eu quero saber a opinião de vocês. Quando começou as novas tecnologias, né, a internet, aí veio o Marco Civil da internet, alguns crimes na internet, começaram a se ter algumas faculdades a matéria de direito digital. Mas hoje em dia, como eu falei logo no primeiro ponto, a sociedade toda está sendo digitalizada. A gente vive uma sociedade híbrida, onde tudo ele é analógico e digital. Não tem como. Será que faz sentido ter uma matéria única de direito digital? Ou em cada matéria que a gente estuda dentro do direito, lá também deve ter as problemáticas que advêm desse mundo tecnológico? Por exemplo, se eu vou estudar propriedade intelectual, não tem como o professor falar de propriedade intelectual e não levantar o problema que hoje em dia tem da propriedade intelectual de coisas produzidas pela inteligência artificial. Quando eu falo também de propriedade intelectual, registro de marca utilizando blockchain. Ou então, quando eu falo de, por exemplo, responsabilidade civil, que é uma matéria na faculdade, e não falar, por exemplo, de carro autônomo. De que responsabilidade no caso de um acidente com um carro autônomo? Ou de uma máquina utilizando inteligência artificial? Né? Então, se você olhar, na minha visão, no primeiro momento, o direito digital ele era uma gaveta dentro do direito. Ok? Hoje em dia, na minha visão, o direito digital, o direito a novas tecnologias, direito de tecnologia, ela é a estrutura dessa gaveta. E ela se funde com o próprio armário como um todo. Ela é a estrutura de todo o armário onde estão todas as gavetas do direito. Né? Então fica uma provocação aí, depois a gente pode conversar sobre isso ou não, se você achar que faz sentido. E te acha, né? O Brasil está avançando muito em tecnologia? Não. A gente fez uma pesquisa no início do ano passado, no início da pandemia. A gente descobriu que apenas 22% dos escritórios de advocacia utilizam a Lawtech e a Legaltech. Dessa pesquisa ficou excluída sites de busca de jurisprudência, como o Jus Brasil, e também acompanhamento processual de diário oficial, porque são poucas pessoas que hoje em dia ainda recebem no papel, né? Então, se você recebe por e-mail, você recebe através de uma plataforma, com certeza utiliza alguma Lawtech associada a B2L. Mas, fora essas duas tecnologias, 22% dos escritórios é que utilizam. E aí, o interessante é o seguinte, quanto menor o escritório, menos se utiliza a tecnologia. Aí fica uma pergunta, né? Na minha visão, isso acontece, em primeiro lugar, por falta de conhecimento. Quando a gente vê em alguns lugares falar de Lawtech, Legaltech, fala de uma maneira muito sensacionalista, que vai substituir o advogado, que vai acabar com a advocacia, que não sei o quê, isso gera medo. O advogado, por natureza, ele tem uma certa reticência, né? A cultura jurídica como um todo, não todos os advogados, mas a cultura jurídica como um todo, a tecnologia, isso aconteceu quando surgiu a máquina de escrever, os advogados eram contra a máquina de escrever, porque falavam que a decisão não era personalíssima, porque o juiz não escrevia com o próprio punho. Quando veio o computador, os primeiros computadores, os primeiros PCs, a advocacia foi contra, porque falava que ia permitir o Ctrl+C e Ctrl+V, em certo modo é verdade, né? Quando veio o WhatsApp, eu me lembro no início da B2L, discussão gigantesca, né? Se pode falar o advogado pelo WhatsApp ou não, né? Agora tem as redes sociais. Recentemente, a OAB de Minas Gerais falou que o advogado não poderia usar o TikTok porque é contra a dignidade do advogado. Basicamente era isso. Né? E deveria usar com cura e cautela tecnologias jurídicas. Recentemente foi aprovado um novo provimento sobre publicidade, né? O 94, agora tem outro número, cento e não sei quanto, de 2021. Foi retirado do projeto original, a gente conseguiu que retirasse, mas tinha um número lá, no artigo 11, que falava o seguinte, que qualquer tecnologia utilizada pelo advogado só poderia ser utilizada se fosse homologada pela OAB antes. Qualquer, tá, pessoal? Tá escrito isso. Qualquer tecnologia, não sei o quê, depois especifica tecnologia jurídica. Tecnologia, ferramenta, não sei o quê, tecnologia jurídica. E nesse mesmo número já falava que era proibido a utilização de qualquer ferramenta de intermediação entre advogado e cliente. Foi retirado esse número, né? A gente conseguiu essa vitória, mas foi uma vitória que durou 24 horas, 48 horas, porque a gente já descobriu que criou uma comissão dentro da OAB Federal
que eles querem regular o uso dessas tecnologias, aí querem criar um provimento novo só para regular isso. Então, assim, então a gente vê aí que o advogado, a OAB como um todo, não todos os membros, porque assim, eu conheço muitos membros da OAB, a OAB eu acho que é um elemento, um órgão indispensável, ele é importante para a advocacia, mas o modo que ela está enxergando a tecnologia é um modo muito equivocado, né? É um modo muito equivocado. E que é corroborado. Por exemplo, quando o CNJ lançou o PJE, a OAB também foi contra, né? Foi contra, né? Foi contra. Eu acabei de escrever o prefácio de um livro da juíza, lá esqueci o nome dela agora. Na época ela era advogada e ela participava da OAB e eles iam, eles iam por toda, é, toda Santa Catarina visitando as sessionais para explicar como é que funcionaria o PJE, não sei o que, tá. E a maior crítica era que é o seguinte, falou assim, isso vai acabar substituindo o advogado vai acabar. E a gente vê que o advogado não acaba, né? Ao contrário, né? Só cresce, né, o número de advogados. Então, vê a máquina de escrever, a advocacia não acabou. Vê o PC, a advocacia não acabou. Vê o WhatsApp, a advocacia não acabou. Vê o TikTok, a advocacia não acabou. Ao contrário, o que eu vejo é surgindo cada vez mais trabalho para o advogado. Especialmente o advogado está antenado a essas transformações tecnológicas, ok? E aí, só para concluir e mostrar rápido, pessoal, falar um pouquinho da B2L, que a B2L tem um propósito de conectar todo o universo jurídico a essa nova realidade tecnológica. A gente busca educar o mercado, fomentar, organizar o sistema e também toda a parte de influência regulatória, né, no Congresso, né, OAB, a parte legislativa que apoia a inovação e a tecnologia como um todo, não só as Lawtechs e Legaltechs, a gente também busca promover inovação como um todo na sociedade, porque de maneira secundária também acaba impactando, gerando a cultura da tecnologia dentro da sociedade, que é bom para as Lawtechs e Legaltechs. Tem mais de 12 programas, eu não vou falar de cada um deles, mas eu queria mostrar para vocês o radar que nós temos, vocês verem como é que as Lawtechs estão organizadas, tá? Esse foi o primeiro radar que a gente teve em 2017, quando surgiu a B2L. Nós tínhamos, na B2L surgiram 20 empresas de tecnologia jurídica, esse primeiro radar já tinha umas 30 empresas, ok? Aí esse foi o segundo, terceiro, quarto, quinto. Está até desatualizado, não tem de 2021 aqui na minha apresentação, mas são mais de 250 empresas de tecnologia jurídica, né? De 20 para 250 empresas de tecnologia jurídica que fazem parte da B2L. Então, nós temos aí monitoramento, extração de dados, gestão dos escritórios de departamento jurídico, votada à parte tributária, rede de profissionais, resolução de conflitos online, documentos. Eu quero ver o cara ter conformidade com a LGPD sem utilizar alguma ferramenta de tecnologia, dependendo do tamanho, né? Então, assim, RegTech, que é a parte de regulação, análise de jurimetria, que você estava conversando aqui quando entrei, faça você mesmo, também tem, parte imobiliária, né? Compliance, conteúdo de educação e consultoria, Civic Tech, né? Geralmente, quando se fala das Lawtechs, se fala geralmente da Civic Tech. Tem uma associada à Civic Tech, agora tem duas, e são aquelas empresas de companhia aérea, né? E aí, quando fala, parece que só existe essa, né? São 250 empresas e é uma categoria dentro da B2L. E aí nós temos escritórios de advocacia também que são associados à B2L, então Machado Meia, Tosini Freire, Felsbeck, né, Lobo de Riso, Nelson Williams, Queiroz Cavalcante, Siqueira Castro, do Brasil inteiro fazem parte da B2L. Nós também temos empresas associadas à B2L, né? São mais de 15 empresas. Então, Heineken, Klabin, Suzano, Amil, né, iFood, C&A entrou agora na B2L também. Então, esse aqui é o Big Radar que a gente chama, né? Daquelas 20 empresas que nós tínhamos, essas são todas as empresas associadas à B2L, Lawtechs, Legaltechs, escritório de advocacia, early stage, prestador de serviço, departamento jurídico, e também temos 300 advogados que fazem parte da associação, advogado autônomo. Então, esse aqui eu queria mostrar para vocês, né? Acho que acabei passando, falei 20 minutos, eu falei 40, falei o dobro. Já estou pegando, não peguei a OAB, mas já peguei a mania de advogado, falar muito. Mas espero ter ajudado. Mas resumindo, pessoal, o que eu vou falar é o seguinte: existem 3 premissas básicas. A sociedade está sendo hackeada, o direito está sendo questionado, o cliente cada vez mais exigente. A gente está vivendo isso que a gente chama de quarta revolução industrial,
essa infosfera, essa mundo on-life, né? E que nós estamos imersos, né? Nem 100% digital, nem 100% híbrido, e as Lautechs, elas são ponte, né? Elas vêm ajudar o advogado a se adaptar a essa nova realidade, a trazer instrumentos para a advocacia se adaptar a essa nova realidade. Então, basicamente, a estrutura do que eu vou falar para vocês é essa. Bacana, muito obrigada aí pelas considerações iniciais. E eu queria voltar um pouquinho lá no que você falou do Você está um pouquinho direito. embaixo, Andressa. Ah, perdão. Eu não sei se sou eu, Posso verificar. mas eu estou conseguindo te ouvir, mas está baixinho. Melhorou um pouco? Pode falar. Melhorou um pouquinho? Ricardo? Melhorou. Melhorou? Deixa eu ver. Pode falar, Andressa. Pode falar. Perfeito. Bom, então, eu queria voltar um pouquinho lá quando você entra na advocacia 4.0 e no direito digital. Parece que o nosso ensino ainda não aderiu à cultura digital. Então, assim, foi inserido como uma matéria, como uma disciplina obrigatória agora no curso de Direito, pelo que a gente tem acompanhado, mas a gente percebe que já foi inicialmente abordado de forma errada, né? Como você pontuou mesmo, a gente tem a tecnologia, o direito digital dentro de cada matéria. Então, no direito penal, eu tenho o crime praticado pela internet, através de um aplicativo, através de uma ligação, através de um acesso indevido. Então, no direito tributário, por exemplo, eu não tenho regulamentação, por exemplo, para uma NFT, uma blockchain ou coisas do tipo. No direito de família e sucessão, eu não tenho como discutir a minha herança digital, por exemplo. Então, parece que isso vai entrar na rotina do direito, do ensino do direito, mas foi muito mal preparado, vamos dizer, a metodologia, como colocando apenas direito digital. Como você vê essa situação? Não, isso é certo, assim. Tem várias faculdades que estão se adaptando a essa nova realidade, né? A minha visão é essa, que, na verdade, os professores em cada matéria deveriam abordar isso, né? Não precisaria, na primeira instância, posso estar errado, hein, pessoal? Me corrija também. Tem uma matéria de direito digital. Acho que, no primeiro momento, foi necessário, até porque era muito reduzido o conteúdo, a quantidade de problemáticas que tínhamos relacionadas ao direito digital. Quando a gente fala em direito digital, geralmente está se falando de crime, né? Porque meu WhatsApp foi hackeado, minha conta foi hackeada, não sei o quê. Então, assim, se você olhar por onde pós, o que ele vai falar, na verdade? Ele vai, esse tema de tecnologia, de problemas relacionados à tecnologia, ela vai permear todas as matérias do direito. E a própria LGPD, que agora que vai entrar em vigor as multas, ela não contempla, por exemplo, o blockchain, né? E aí, quando a gente vai discutir a regulação dessas novas tecnologias no Brasil, ela é feita de maneira muito superficial. Né? Geralmente a gente copia o que tem na Europa, que foi o que aconteceu com a LGPD, né? É uma GPDA adaptada, mais ou menos. Né? Agora está se falando de regulação de inteligência artificial horrível, 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 porque não foi discutido em sociedade, ou se foi discutido, acho que teve uma discussão, teve uma reunião ou outra, não se pegou o que a sociedade manifestou, né? E que vai ficar lá, vai ser, na minha visão, vai ser uma lei morta a regulação da inteligência artificial, porque ela é impraticável. Então, tinha um projeto, um PL de regulação da inteligência artificial que falava o seguinte, que qualquer decisão automatizada deveria ter um revisor humano, e o revisor humano ele era responsável por qualquer erro. Você praticamente viabiliza, porque o objetivo da inteligência artificial em muitas coisas é justamente substituir o próprio ser humano, porque o volume é tão grande que não existe ser humano capaz de dar conta daquele volume. E do jeito que está regulado, né, o que eu vou falar é ridículo, mas do jeito que está escrito, dá até se entender que, por exemplo, se alguém fosse utilizar o Waze utiliza inteligência artificial. O Waze te mudou para a direita, tinha que ter um ser humano validando, agora pode ir para a direita mesmo. Tá entendendo? Então, assim, enquanto que na Europa eles estão discutindo inteligência artificial, já tem décadas.
já tem várias pré-regulações, normativas, não sei o quê, grupo de estudos da União Europeia, grupo de estudos por países, e aí se debruça no problema, e aí volta atrás, né? Por exemplo, quando eu entrei na B2L em 2017, a grande discussão era sobre se criava ou não a personalidade jurídica do robô, né? Existe a pessoa jurídica, perdão, personalidade eletrônica, não personalidade jurídica do robô. Existiria a pessoa jurídica que já tem, a pessoa jurídica, a pessoa física, e aí seria possível criar uma PE, personalidade eletrônica? E meio que de lado, eles deixaram de lado essa discussão. Mas sim, tá vendo? Eles vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Então, o ensino jurídico no Brasil, na minha visão, precisa ser todo reformulado. Essa é uma opinião bem pessoal. Qual é a minha opinião que deveria ser o ensino no Brasil no jurídico? Deveria ter 2 anos e meio, no máximo, de matérias introdutórias, tá ok? Para que os alunos entrassem em contato com todas as áreas do direito, né? E que entendessem os princípios. Porque em todos os momentos de mudança paradigmática, mais do que nunca, existe um resgate dos princípios. Né? Existe um resgate, porque a técnica, aquilo que é concreto, já não se aplica àquela realidade concreta. Então, você vai ao princípio. Então, você não precisa redesenhar o direito, você tem que resgatar os princípios. Né? Você não precisa inventar de novo novas leis, de repente você precisa adaptar a aplicabilidade dela, né, para opções concretas. E os outros 2 anos e meio, o aluno se especializar dentro de uma área que ele sinta maior vocação, né? O cara sai da faculdade sabendo tudo e sabendo nada. Que é o modelo americano. O cara sabe tudo e não sabe Uhum. nada. Não O se que mais aprofunda, acontece né? entre meus colegas da faculdade é o seguinte, Daniel, aqui estudando na FRJ, que supostamente é uma faculdade muito boa. Daniel, a impressão que eu tenho, e todo mundo fala assim, a gente troca no grupo, é que parece que a gente não sabe nada. Ele vai fazer a prova da OAB, a impressão que dá é que a gente não sabe de nada. Né? Estudou, 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 leu, 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 fez prova, prova, prova. Agora, esse problema, pessoal, para a gente não ter uma síndrome sei lá, como é que chama? De mendigo, né? Não sei. Isso não está acontecendo não é só no direito, não, tá? Em todas as profissões. Então, você pensa o seguinte: durante muito tempo, o Facebook ele não tinha programadores preparados para mexer no código do Facebook. Então, eles contratavam as pessoas não pelas habilidades técnicas que ele tinha, mas contratavam pelas habilidades humanas, soft skills. E dentro do Facebook, dentro do Google, dentro do Netflix, dentro das empresas de tecnologia, é que eles davam treinamento técnico. Então, realmente, o modelo de universidade, como a tecnologia ela avança muito rápido, a universidade ela não consegue dar conta no currículo de atender essas demandas. E aí o que as empresas fizeram, isso aconteceu, você vê, a Universidade Google, universidade não sei o quê, universidade que não eram universidades no sentido que a gente tem de acadêmico, mas eram lugares onde eles preparavam um funcionário para atender as demandas que eles tinham. Então isso acontece em várias áreas, não é só no direito, esse descompasso entre a academia, né, e o que acontece no mundo, no dia a dia. Perfeito. Eu acredito que tem uma pergunta, Ricardo, tu quer fazer? Fique à vontade, pessoal, fazer pergunta, seja no ao vivo ou por escrito. Que ele abriu aqui no chat uma pergunta, eu não queria fugir muito do assunto que o colega questionou. O Ricardo tem acesso. Eu tenho aqui. Bom, na verdade veio uma, apareceu outra aí para você? Aqui. Eu acredito que eu tenho uma da Silvana e tenho um do Reginaldo. Perfeito, é isso. Tá. Bom, da Silvana, até para a gente ir para uma questão de... Ela pergunta como que você vê a questão das provas digitais e qual a melhor forma de registrar e juntar nos processos essas questões. Nós temos no mínimo duas Lotex da B2L que elas fazem isso. Você tem a Original My, que ela faz coleta de provas digitais utilizando blockchain, que é válido. E nós temos a Verifact, que é outra empresa que faz isso, só que ela não utiliza blockchain, ela utiliza o ICP Brasil lá, que é válido também. Então, hoje em dia não faz sentido você ter que imprimir, levar no cartório, pagar R$300 por página, R$4.000, né, para poder anexar as provas no processo.
A gente está trabalhando, tá um projeto muito embrionário ainda, no Congresso, para criar um PL para começar a romper também os monopólios dos cartórios. Então, a ideia é criar o e-cartório, né? Como é que vai ser esse desenho, né? A gente está ainda bem embrionário ainda, mas e nem sabe se a gente vai conseguir também, né? Porque é muito forte, né? O lobby dos Uhum. cartórios, né? O modo que ele é Sim, estruturado. Mas 90% das coisas que acontecem em cartório não precisariam acontecer em cartório. De fato, recomendo muito vocês estudarem o que acontece na Estônia. A Estônia é um país micro na Europa que resolveu ter uma vocação digital e lá só casamento e transferência de imóveis tu precisa fazer presencial. Resto tudo tu faz digital. De fato, tu pode criar até uma cidadania da Estônia. Eu não fiz, vou fazer ainda, não fiz, eu quero fazer. uhum. Estando no Brasil, montar uma empresa na Estônia, estando no Brasil, né? E começar a vender para a Europa, emitir nota fiscal para a Europa, né? Então, assim, o mundo ele está cada vez mais conectado e sem fronteiras, que é o grande desafio das novas tecnologias, né? As novas tecnologias, elas estão meio que ressignificando o conceito que a gente tem de Estado, de nação, de fronteira. Informações que agrupam. Exatamente. Pensa na advocacia. Pessoal, agora, com a pandemia, vocês podem trabalhar em qualquer lugar do mundo, até fora do Sim. mundo, se tiver conexão com a internet. É. Quem garante que você está no Brasil agora, né? Não precisa, você não precisa É. mais estar. Para que tem que ter OAB em cada estado? Né? O juiz, precisa ter juiz para cada estado? Seria melhor juiz temáticos relacionados a temas? Sim. Né? Se o problema é esse, então seria melhor transferir para um juiz especializado nesse tema, né? Não só criminal e civil, mas dentro de civil, dividir, no criminal dividir, né? E não por região, Não sei, essa é a discussão que eu acho que a gente Sim. tem que levantar. Eu não vejo sentido ter OAB por estado, para ter uma OAB nacional. Uhum. Eu acho que é o que você comentou, né? Essas discussões, sem querer comparar outros setores, né, como saúde, educação, acho que cada um tem os seus paradigmas, os seus problemas especificamente, mas o mundo do direito, quando a gente começa a discutir já na cadeira das faculdades, né, já no banco lá da acadêmico, nós percebemos o quanto ainda está o pessoal falando em direito informático, direito, sei lá, eletrônico. Eu acho que tem questões, eu já ouvi muito se falar, não se fala em direito, em cybercrime, né? O correto é falar Presidente em... dos Estados Unidos. Muito, É, muito oi? É que alguém está informações assistindo ao alguma presidente Barack outra... Obama. Então, notem É, que eu não preciso. Consegue fechar aí, Ricardo? vou tentar Eu já fechar chamei aqui. ele pelo áudio, mas acredito que ele não tenha visto. Então, já coloquei aqui. Ok, obrigada. Tá. Então, eu acho que essas questões acadêmicas, nós temos que pensar realmente do quanto nós queremos que os advogados Pessoa jovens física, e eu sou advogadas um jovens adultos, titular dos dados e eu sempre tem. Quer falando aqui, eu vou arrumar aqui, ô Daniel? Pode ficar à vontade. Fique à vontade, pessoal. Estou aberto aí para perguntas, comentários. Eu coloquei o link aqui para o evento da B2S. Se inscrevam o quanto antes. Aí também deixei meu Instagram, se alguém quiser mandar um oi lá no chat, se alguma pergunta não foi respondida. Tá ok? Fique à vontade. Tu sente ainda uma, vamos dizer, uma resistência do Poder Judiciário em relação a essas provas digitais? O que aceitar, o que não aceitar? Tu tem percebido isso? O pessoal das startups tem comentado algo contigo sobre isso? Não, porque assim, já é permitido, né? Não tem por que eles negarem. Se eles negarem, você entra com recurso, falando que não pode. Assim, o próprio judiciário já está. O Fux, desde o ano passado, Uhum. ele já deu permissão para todos os tribunais serem 100% digitais, desde que ainda continue com opção de atender no analógico. Tá. Então, eles estão acelerando. O próprio CNJ, eles estão forçando esse adoção da tecnologia nos tribunais. Então, é válido como prova, não tem por que negar esse tipo né, se anexar a prova digital. Se ele se negar, aí você tem que responder no processo, né, falando que não é válido, que já existe um entendimento que vai nesse caminho, de Perfeito. aceitar. Né?
ela é mais válida ainda do que você imprimir e levar no cartório, porque gera em P, ele entra na máquina, gera um conjunto de códigos. A validade, a autenticidade é muito maior do que simplesmente você levar no cartório, o cara olhar e escrever lá, entendeu? É muito maior. Porque tem um carimbo técnico ali, né, de uma linguagem técnica dentro da prova digital, que é extraída através dessa tecnologia. Ah, legal. Daniel, só uma coisa que eu queria, a sua visão, você tem muito mais experiência, como que você vê esses incentivos que o governo precisa, né, liberar com relação até tem aí o marco das internets, aí as legislações específicas, marcos das startups, né? Você pensa em alguma coisa mais especificamente para as Lautechs e essas empresas que estão sendo direcionadas única e exclusivamente para o poder judiciário? Como que você vê essa movimentação? Porque eu vejo que meio que isso gatinha, né? Na verdade, nós não temos tantos incentivos para que seja mais diferente de outros setores, né? Que tem um incentivo, por exemplo, saúde tem muitos incentivos, né, com relação a verbas e financiamentos, né? É, a gente tem trabalhado, já temos trabalhado na parte de regulação, né? Por exemplo, em janeiro saiu um PL que era sobre o HelGov, governo digitais, né? De fato, até o governo executivo ele tem avançado bastante em HelGov. Nesses 2 anos, 80, quase 90% dos serviços do governo federal já foram digitalizados, gerando economia de bilhões. Assim, eles têm avançado muito nisso. Mas dentro desse projeto de HelGov, nos 45 minutos do segundo tempo, sem estar discutindo com os grupos de trabalho, colocaram um número querendo cobrar das empresas o acesso a APIs. O que é API, pessoal? A API é uma empresa, ela pode consumir uma informação de um portal, seja imitando o robô, imitando um ser humano, que é o que acontece nos tribunais, né? O robô limita a ação de um ser humano, entra no tribunal, né? Coloca lá os dados, só que isso acaba sobrecarregando. Ou ele pode consumir direto, se conectando ao banco de dados, que é através da API. A API ela permite que sistemas diferentes possam trocar dados semelhantes. Já existe o MNI dentro do CNJ, que é o Modelo Nacional de Interoperabilidade, que não foi colocado em prática realmente, não houve uma adesão muito forte. E esse MNI ele permitiria isso, que sistemas diferentes pudessem se comunicar entre si com dados iguais. Tá, ok? É o que acontece no teu celular. Por que o celular ele tem vários programas que rodam dentro do celular? Porque tem APIs. São sistemas diferentes que se comunicam porque têm dados semelhantes entre si, né? Então ele permite, cria-se um verdadeiro network ali dentro, né, para gerar informação. Então eu estava querendo cobrar, uma lei que queria cobrar processos APIs. Nós fomos contra isso, a gente bloqueou esse projeto, mas aí já está com um novo PL, voltando com a cobrança de maneira mais específica, né, não tão genérica, que até faz sentido em certo modo, mas a gente foi contra por quê? Porque a gente viu que seria uma grande barreira, especialmente para quem é pequeno. Quem é grande, né, paga. Agora, quem é pequeno, como é que faz? Né? Então, você geraria um monopólio como tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe um monopólio dos dados do judiciário, porque lá, para acessar qualquer processo é mais caro, grandes empresas se conectam a esse judiciário, vende mais barato, mas só grandes empresas conseguem ter acesso a esse volume gigantesco, né, de informação. Então, a justiça foi muito mais cara. Né? Então, a gente foi contra essa API. Eu trabalhei no marco legal das startups, né? Na minha visão, por um lado, foi positivo, porque é o primeiro passo, mas, por outro lado, foi uma decepção, porque vários elementos que a gente tinha discutido não foram colocados no projeto. Mas, assim, a política é a arte do possível. Né? Então, a gente sabe que é isso que deu para aprovar, isso que seria aprovado, se a gente colocasse as coisas que a gente queria, não seria aprovado, e aí abre uma janela, né? Uma pequena janela para tentar colocar. Esse é um problema do Brasil, na verdade, né? Porque você poderia fazer num único projeto um conjunto de leis, de normativos que ajudariam melhor as startups. E aí você vai ter que fazer várias leis.
E aí você vai gerando esse arcabouço legal que é impossível de acompanhar no Brasil, né? E às vezes até contraditórios entre si, não geram organicidade. Nós temos trabalhado nisso. A gente tem parceria muito boa com o CNJ também, a gente está tentando montar esse modelo de API com o tribunal. Agora, recentemente, o PJE vai ser modificado, né? Não vai ser agora, mas eles vão lançar agora, até em agosto, vai ser o lançamento do PDPJ, vai substituir o PJE, que é Plataforma Digital do Processo Judiciário, algo do tipo o nome, que é um projeto maravilhoso, porque qual é a ideia que existe por trás? Em vez de você ter um sistema único, um PJE, quem trabalha com tecnologia, eu vi que já trabalhou com tecnologia, como é que funciona hoje o PJE? Você, na verdade, não tem um PJE, você tem várias versões do PJE, e aí, para você implementar uma nova funcionalidade, você tem que codar praticamente todo o PJE. E aí, na hora que você faz isso, de repente, quando você versiona para o novo, codou tudo, algo dá errado no código, né? E aí o negócio não fica legal. E aí eles estão com o PDPJ, que a ideia é mais ou menos o seguinte: vai ter uma espinha dorsal, que é do CNJ. O CNJ ele vai ter um sistema como se fosse um telefone, e aí vai ter uma loja, como se fosse uma Apple Store, onde cada tribunal vai jogar suas soluções que eles criaram nessa loja, né? E aí cada tribunal ele vai poder baixar e fazer o download e conectar nessa estrutura que ele quiser, pegando de outros tribunais, o que melhor funciona. Então, é uma ideia maravilhosa, espetacular, que é através de microserviços. A única coisa que eu fico um pouco de... Já conversei já com alguns conselheiros, tudo isso, a gente está vendo isso, né? Mas eu não entendi ainda a lógica que existe por trás. Me explicaram o motivo, né? Mas para mim não foi um motivo forte. É que eles estão proibindo de qualquer tecnologia que seja da iniciativa privada se plugar, né? A fazer parte dessa grande loja que o tribunal poderia contratar. Então, por um lado, eles dão um passo à frente, criando uma estrutura através de APIs, de microserviços, que é incrível, é visionária, tá ok? É um exemplo para o mundo, né? E pode resolver muitos problemas do próprio judiciário. E aí, por outro lado, eles dão alguns passos atrás, né? Através do princípio da Open Justice, da justiça aberta e colaborativa, quando eu limito esse serviço apenas à iniciativa pública, né? Por que não permitir que a iniciativa privada também possa plugar, né? A gente sabe que dentro da iniciativa privada existe um espírito de competição para fazer as coisas melhores e com custo menor, que acaba fazendo com que surjam melhores produtos e serviços, né? E que muitas vezes não é próprio da iniciativa pública, né? Então, assim, eu vejo como algo negativo, como um retrocesso. Por um lado, existe um avanço, por outro lado, existe um retrocesso. Opa, não, sensacional, Daniel. Acho que era essa pontuação que assim, eu também concordo. Acho que essa visão do público-privado, acho que precisa mudar bastante, porque acho que só dessa forma as coisas vão ser aceleradas, né? A competição também tem que existir no meio público, né? Então, acho que o futuro do direito, não só dessa parte da questão dos órgãos judiciais, mas a questão mesmo do ecossistema que a gente consegue visualizar em outros setores que funciona muito bem, né? Então a gente vê que você pega a própria iniciativa da saúde, né, bem assim, você vê como você mostrou ali, médicos fazem operações de uma forma robótica, a tecnologia é presente. Conheço muitos amigos que são médicos que têm um conhecimento de tecnologia absurdo, né? Lógico que as coisas facilitam muito. E essa questão de trazer isso que a gente está discutindo antes, a parte acadêmica, também trazer com que esses novos advogados que estão se formando, realmente, eles já hoje já não se conformam, né, com o modelo que é o direito, assim como nós também temos movimentos, principalmente na ANAD, de muitos advogados que começaram de uma forma tradicional e hoje estão optando por prazer, né? Na verdade, eu me identifiquei na área do direito digital, eu me identifiquei com a tecnologia. Não é que
Eu também vivo muito esse mundo de tecnologia. A questão não é nem se identificar, na verdade, é o que você está trabalhando com o que é o seu dia a dia hoje. Não tem como você falar que o seu dia a dia não é digital. Então fica muito mais fácil para qualquer um trabalhar. E eu acho que esse papel que nós temos aqui, você com a associação, nós com a nossa, a gente tenta trazer essa inconformidade, as pessoas sejam inconformes, né? Tem essa, sejam inconformados por natureza, né? Eu sou inconformado por natureza. Tem coisas que no meio tradicional é muito bom, lógico, a tradição do direito, você está estudando, você sabe o quanto é importante, desde o direito dos romanos, as revoluções, o quanto tudo isso desenvolve o nosso intelecto. Mas, logicamente, que todo esse aprendizado do passado, na verdade, a gente consegue trazer para o futuro que vai acelerar, né? Trazer a inteligência artificial de uma maneira palpável, né? Não ficar daquela inteligência artificial hoje que todo mundo acha que é o Arnold Schwarzenegger, que vão dominar as máquinas. Daqui a pouco a gente vai ter todo mundo advogado robô. Então, acho que vai trazer um pouco para a nossa realidade, né? Acho que é isso que você está trazendo também para a gente. O Andrés? Isaac tem uma pergunta. Se ele quiser abrir o áudio, Isaac, pode ficar à vontade, tá? Ele perguntou qual foi a justificativa para a limitação que o Daniel colocou. Ah, tá, porque eles falam que as 4 operações do judiciário, que é a petição inicial, acompanhamento processual, tudo isso faz parte, é como se fosse o core, a essência do próprio judiciário. Então, eles que têm que ter o controle disso. Então, não faria sentido ter uma outra tecnologia que faça isso, uma outra empresa que seja privada, que faça algo que seja a essência. Basicamente, seria essa a justificativa, tá ok? Se eu estiver falando, de repente, algo que não foi... Porque, assim, é um tema que a gente tem vai e volta, né? Posso estar sendo, talvez, impreciso em relação à manifestação. Mas é algo nesse sentido, né? Dentro do sistema. Perfeito. Boa noite, estão me ouvindo? Isso. Sim. Gente, a minha questão, só para fazer uma interação melhor, justamente sobre essa questão de você proporcionar uma interface de interação, né, que são as nossas APIs. Normalmente a gente faz isso. Eu não teria nenhum problema em você criar interfaces de comunicação para o setor privado fazer essa interação com esse sistema. Você pode controlar isso, é por isso que existem as interfaces. Quando você está programando, você programa, geralmente, atualmente, o que a gente faz é programar orientado a objeto, né? Ainda é o paradigma que tem maior utilização hoje. E você, quando está programando para esse tipo de situação, normalmente, né, pelo menos aqueles programadores que têm um pouco mais de refinamento, eles vão programar para interfaces. Então, não teria necessariamente dependendo da forma que você for programar, não teria grandes problemas para você deixar uma API aberta ou uma série de APIs abertas para que você pudesse, como privado, ter contato com um sistema público como esse. Eu não consigo visualizar um problema que não possa ser controlado via programação e via infraestrutura. É por isso que eu fiquei na dúvida do porquê não facilitar essa interação com o setor privado, tá? Obrigado, gente. Excelente colocação, Isaac. É exatamente isso, né? Mas é porque assim, o CNJ, apesar de ter alguns conselheiros que permanecem, existem alguns juízes que são mais técnicos que vão mudando ao longo do tempo, né? E alguns entendimentos, eles... Tem pessoas que são lá do CNJ conselheiros que falam que não tem sentido ser dessa maneira. Tem outros que falam. Então, existe um próprio debate interno. Mas o que você falou é exatamente isso, né? O próprio CNJ, eles entenderam que é impossível eles conseguirem atender a todas as demandas relacionadas à interface de comunicação, né? Que o foco deles deveria ser no core, lá no back, né? No como esses dados são organizados, como esses dados são distribuídos, né? E quem está tendo acesso ao quê, né? Mas e deixar para a iniciativa privada, deixar para os tribunais que eles criem as interfaces do jeito que eles querem e o consumidor ele vai pelo caminho que ele quiser, que ele achar melhor, né? O que ele acha mais interessante. Então, a ideia inicial eu acho que é algo do tipo, mas cedo ou mais tarde, talvez eles abram ou não. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. Essa é uma discussão muito que está agora latente. Outra coisa também que a gente está discutindo muito forte no CNJ, a gente vai levar agora um parecer para o Fux,
é porque existe um movimento, né, de todos, tá, pessoal? Quando eu falo movimento, não significa que sejam de todos, mas o movimento A. De nome da LGPD diminuir o acesso aos dados dos processos judiciais. Então, a ideia básica seria o seguinte, que um advogado, se não for parte, né, de um processo judicial, ele vai ter acesso apenas à capa, movimentação, né, e decisão. Então, existe um movimento nesse sentido, interpretando de maneira equivocada, né, isso está no nosso parecer que a gente fez, a própria LGPD. Então, mas existe um movimento nesse sentido, né? Se você acompanhar na França, há 2 anos e meio atrás, 2 anos e meio atrás, houve até a proibição de fazer jurimetria dos juízes, criminalizando até 5 anos. Né? Então, existe um movimento que é contra a jurimetria, existe um movimento que é contra a tecnologia. Mas muitas vezes o que acontece é por falta de conhecimento. Vou dar outro exemplo. Quando posso divulgar o parecer, quando a gente tiver entregue o parecer bonitinho, a gente vai divulgar nas redes sociais da B2L, tá? A gente divulga o parecer para todo mundo, não seria nenhum problema. Porque agora que a gente está concluindo, a gente vai levar primeiro para o ministro, né? Para depois estar divulgando para todo o público. E ele é super aberto à inovação, à tecnologia, mas se você pensar que o ministro do STF, hoje em dia, o cara faz de tudo, né? Virou uma quarta instância, que não deveria ser, né? Até a estrutura, hoje em dia, do nosso judiciário também está abarrotada, do modo que é desenhado. Então, existe esse movimento dentro do judiciário. E aí houve a criminalização da jurimetria lá na França, né? Eu ia falar do exemplo. Recentemente, um grupo de desembargadores proibiram, não homologaram um acordo entre o Uber e o motorista do Uber. Não sei se vocês acompanharam isso. E o argumento foi o seguinte, que o Uber tinha utilizado a jurimetria, né, e em cima da jurimetria eles tinham percebido que eles iam perder na decisão, e aí eles fizeram um acordo para que o grupo de desembargadores não decidissem contra, e assim não gerasse decisões contra o Uber. E aí acusaram o Uber, eu não sei, né? Porque eu li o processo, eu não vi as provas, só vi acusações. Eu não vi assim... nós vimos isso, aconteceu aqui, né? São ilações, por assim dizer, né? Bem genéricas. E aí acusaram o Uber de utilizar a jurimetria para poder manipular as decisões dos desembargadores para não gerar repercussão contra a própria empresa. E aí o que eu vejo nesse tipo de decisão? Eu vejo um tipo de nivelamento por baixo. Né? Então, por que não existe jurimetria do próprio judiciário em que esse motorista possa ter acesso e assim poder decidir se faz acordo ou não? Né? A jurimetria faz justamente o contrário. A jurimetria tem que ser amplamente utilizada por todo mundo, por todas as partes. E quanto mais pessoas utilizam a jurimetria, melhor, porque mais barato fica a tecnologia. Vou dar um exemplo muito simples. Daniel, parece que você está defendendo interesse quando fala, né, de não cobrar API no legislativo, quando fala em ter API nos tribunais. Né? Os dados, quanto mais eles circulam, mais transparência nós temos e mais barato ele fica. Então, quanto mais barato eu fico, mais barato fica fazer um serviço jurídico. E mais barato as pessoas têm acesso. Uma das razões que eu acho que ainda tem poucas pessoas, advogados, que utilizam o Lautec e Legaltec, porque acham que é caro. Era caro há 10, 15 anos atrás. E se não tiver API, se cobrar por dados, vai continuar caro. E aí sim vai ter um monopólio dos dados. E só os grandes escritórios, as grandes empresas vão ter acesso a essa informação. E a gente vai continuar com a assimetria da informação dentro da justiça como um todo. Né? E aí eu acho que é uma falta de entendimento. Já que o Uber faz isso e a outra parte não fez, e tudo isso é ilação na minha visão. Né? Então a gente tem que nivelar por baixo. Então tem que cortar, não pode se utilizar, não pode. E que é um absurdo também, né? Se for um acordo que foi feito, existe autonomia das partes para decidir lá, fazer o acordo, né? Os desembargadores não homologar esse tipo de acordo. Então, então tá esse caminho assim, a gente está vivendo nisso, né? Desse medo que existe contra a jurimetria, porque a jurimetria, o que ela vai fazer na verdade? E geometria é uma das áreas só, né? A gente viu lá aquele radar da B2L, são 16 categorias, 16 segmentos de implementação de tecnologia. A gente está falando de uma. A geometria, ela joga luz
dentro do que acontece no judiciário. E não vai ser mais uma justiça datashismo, baseada em amizades e, eu te conheço, não me conhece, indicação. Vai ser uma justiça muito clara, muito transparente. Porque em 99,9% dos casos que são semelhantes, só muda a parte, o endereço, você decidiu A, e aí no meu você decidiu B. O juiz ele vai ter que argumentar de maneira muito mais forte. Né? Não vai tirar a liberdade do juiz, ele vai ter apenas que, né, ter que argumentar de maneira muito mais incisiva em relação ao entendimento diferente. E a gente compreende melhor até para tomar decisões de gestão. A geometria ajuda muito na decisão de gestão. Vou dar um exemplo. Vou dar 2 exemplos. Um cliente seu, você é criminalista, chega para você e fala: qual é a porcentagem de eu poder responder em liberdade esse problema aqui, né? Esse processo? Hoje em dia a gente não sabe, mas através de geometria é possível. Então, existe um estudo da BJ, que é parceiro da B2L. Se você entrar lá na página da BJ, você vai encontrar. Eles fizeram de todas as varas criminais, pegaram esse probleminha de responder em liberdade ou não, né? E aí descobriram que em cada vara, existem varas que a chance de você responder em liberdade de não responder em liberdade é de 80%, e dependendo da vara, a chance de você responder, o mesmo problema, o mesmo processo, mesmo, é de 8%, né, de você ter negado, né, de responder em liberdade. Então a variação é gigantesca. E a partir disso a gente começa a entender por que é gigantesca essa variação, né? O que está acontecendo aí? Não, é gigantesco porque é assim mesmo, tem que ser desse jeito. Não, é gigantesco porque tem alguma coisa aí que está, uma variável aí que não é interessante. Vou dar outro exemplo também. Recentemente, justiça gratuita, é legal, né? O povo entra, o pobre entra, justiça gratuita. Foi feito um estudo em São Paulo e se descobriu que a maioria das pessoas que acessam justiça gratuita são pessoas de classe média alta. Então, assim, a justiça gratuita que visava as pessoas que não têm recursos, porque até 20 salários, até não sei o quê, até não sei o quê, Então, foi analisado isso e descobriu-se que... Então, descobriu que essa porta que abriu, na verdade, está ajudando para pessoas. Então, por que essas pessoas que têm recurso de dinheiro não pagam, né? Mesmo que seja uma taxa, né? Até para manter o próprio judiciário, né? Então, assim, tem muitas discrepâncias. O judiciário nosso é a caixinha preta, baseado em datashismo. São 91 tribunais com instâncias diferentes, com mais de 150 sistemas que não se comunicam entre si. O CNJ tem um esforço, você tem o CNJ em números, que busca dar uma luz, né? Mas a gente precisa ampliar mais essa luz, né? E tem um movimento, acho que o movimento é de abertura, né? Mas se a gente não trabalhar e não batalhar, não trazer argumentos, não sentar na mesa para conversar, as coisas acontecem a rebelia. E aí, quando o negócio é decidido, se cria lá, aí voltando ao exemplo da OAB, imagine se tivesse passado na OAB esse provimento, né? Com esse número, se não tivesse visto, não tivesse feito um parecer, uma análise técnica, conversado com conselheiros da OAB, apresentado argumentos, conversado com outras associações. Então, esse trabalho de vocês, né, da Associação Nacional, né, Direito Digital, ele é muito importante para isso, para unir todo o segmento, todo o setor, né, a favor da inovação, a favor da tecnologia, a favor da colaboração, a favor da transparência, né? Isso é essencial, né? É um papel muito importante das associações. Perfeito. Só para a gente finalizar e para não tomar mais o seu tempo, como é que você vê que o direito pode ajudar utilizando a tecnologia? Porque tem muitas formas, como você abriu lá no início daquela tela, tem muita novidade para o profissional do direito. Como é que você vê que o advogado hoje e o advogado daqui para frente, ele pode trazer como aliada a tecnologia para ele? Claro que o seu negócio já responde muita coisa para o universo jurídico, mas como você vê para o profissional advogado em si, falando, vamos dizer, de um advogado que hoje não tem um escritório? Hoje para você começar no direito, você não precisa ter um escritório. Isso. A gente está vivendo o que eu falo na época de ouro da advocacia. É aquilo que Thomas Kuhn, no livro dele Estrutura das Revoluções Científicas, chama de transformação paradigmática. Uhum. O que acontece em todo o processo de transformação paradigmática? Ele aplicava isso à ciência, né? Ele faz uma análise histórica da ciência,
E ele descobre o seguinte, através dessa análise histórica da ciência, que a ciência ela não avança de maneira necessária sempre para o perfeito, que é a visão muito iluminista, né? Sempre para uma maior verdade. Ela avança através de saltos paradigmáticos, ou seja, eu crio um conjunto de leis para explicar um conjunto de fatos, tá bom? Então, por exemplo, Newton, quando ele criou as leis de Newton, né? Newton ele criou um conjunto de leis para um conjunto de fatos. E para ele, o universo de Newton era um universo infinito. Chega Einstein, né, através da teoria da relatividade, para poder aplicar regras físicas ao universo, né? E aí ele cria a teoria da relatividade. Aí chega um sacerdote, Georges Lemaitre, e ele pega a teoria de Einstein e fala o seguinte: olha, Einstein, sua teoria, se for aplicada de maneira correta, o universo ele não é mais infinito, ele é finito. E aí o próprio Einstein ele é contra isso, a aplicação da teoria da relatividade para explicar aquilo que a gente chama de Big Bang. O nome Big Bang, né, que é de Georges Lemaitre, ele não chamava desse nome, era um nome despectivo, porque os outros cientistas zoaram ele. Ah, esse é o padre que fala da grande explosão inicial, né? Era um nome despectivo que acabou pegando, né? Ficando. O próprio Einstein, no início, ele era relutante, só que os fatos. E aí se cria um novo paradigma, né? Então, o que acontece? A sociedade vai mudando, vão surgindo novos fatos. Esses novos fatos, eles vão sempre batendo no paradigma, aquele conjunto de regras que explicam aqueles fatos. E fala, olha, tu continua explicando? Ah, beleza, então continua o paradigma. Olha, tu consegue explicar isso? Ah, beleza, continua o paradigma. Tu consegue explicar isso? Opa, não consigo. E aí surge um fato, surge outro, surge outro, surge outro, e aquele paradigma já não consegue mais explicar esse novo conjunto de fatos. E aí quando você tem uma ruptura paradigmática, uma crise paradigmática, que é um período de ciência extraordinária, e aí começam a surgir vários pré-paradigmas. E aí não vou entrar nesse detalhe aí, mas no final surge um novo paradigma para poder explicar esse conjunto de fatos. Então o que a gente está vivendo agora é essa transformação paradigmática na advocacia, né? E aí e com isso eu quero ressaltar, pessoal, na minha visão, não devemos ser nem iconoclastas, né? A advocacia antiga tem que ser destruída, acabada, né? E tudo que foi feito até agora não serve para nada. Essa é uma atitude infantil, né? De uma pessoa que não é madura e com falta de respeito com todos aqueles que, de maneira imperfeita, trouxeram direito à sociedade até o momento que a gente está. Ela é perfeita, ela é boa? Não. Deram respostas erradas? Deram, mas existiu boa vontade ali? Né? Quem teve má vontade, beleza. A gente tem que, né? Boa vontade. Porque senão a gente acha que a gente é um iluminado, e geralmente quando surge um iluminado falando que todo passado é ruim, esse cara ele é pior do que todo mundo do passado junto. Né? É a pessoa que tem mais postura ditatorial é aquele que acha. Então, e muitas vezes quando se fala em tecnologia, disrupção, vão muito para essa linha. Né? Disrupção, tem que destruir tudo, não. E por outro lado, pessoal, a gente tem que ser humilde e entender que as respostas que foram dadas no passado, de repente não todas são capazes de atender as necessidades da sociedade atual. E que o direito, em sua essência, ele tem um aspecto que é dinâmico e que muda. O que o advogado tem que fazer? Ele tem que entender isso. Existem coisas que permanecem, coisas que mudam. A primeira coisa que ele tem que fazer, pessoal, é começar a contratar tecnologia para o escritório. Não faz sentido um advogado ainda fazer acompanhamento processual usando planilha Excel. Né? Se eu sou um advogado trabalhista, eu tenho que contratar uma empresa de geometria trabalhista. As tecnologias vão exponencializar o teu trabalho. Agora, se o teu trabalho é ruim enquanto advogado, ele vai exponencializar aquilo que é ruim. A tecnologia não é uma varinha do Harry Potter que vai fazer o que é ruim ficar bom. Tá, ok? Ele é um meio, é um instrumento para você conseguir oferecer um melhor serviço para os seus clientes, atender mais clientes a um preço mais acessível. Entender e atender melhor seus clientes. Ele é um instrumento, ele não vai... Quando eu falo, tem uma palestra sobre isso, que é a inovação jurídica.
A inovação jurídica tem um tripé que significa cultura, gestão e tecnologia. A tecnologia, que são as Lautechs, é uma ponta desse tripé. Claro que se você é um escritório pequeno, um advogado autônomo, e se você contrata uma boa Lautech que já tem uma boa tecnologia, que já tem inserido nela, embedado nela, uma cultura 4.0, você acaba se adaptando, já é suficiente. Mas é necessário uma nova cultura, é necessário um novo tipo de gestão, e é necessário novas tecnologias para que você possa inovar dentro do seu escritório, dentro do seu... E outra coisa, pessoal, e essa é uma dica que eu dou, foi o que eu falei logo no início da B2L. Eu quero inteligência artificial. Quando se perguntava para quê, né, ninguém sabia responder por quê. Então, assim, qual é o teu problema? Qual é a tua dor? E aí você tem que resolver a sua dor, o seu problema. Buscar tecnologias que resolvam esse problema específico, não é a tecnologia. Né? Senão você está indo para o caminho contrário. É através da sua dor, do seu problema, é que você vai buscar a tecnologia que resolva esse problema, e não o contrário. Segunda coisa, não tenta ir de 0 a 100 da noite para o dia. Né? Às vezes, escritórios passam 2 anos querendo achar a solução perfeita e nunca vão achar, porque não existe solução perfeita. Agora, se você tivesse escrito no papel, olha, eu tenho esses 10 problemas no meu escritório, e vou focar nesses 2, 3 meses a resolver esse problema aqui. Mesmo que não é o mais importante. Vou trazer tecnologia 4.0, vou trazer uma gestão 4.0, vou trazer uma cultura 4.0, alinhada à quarta revolução industrial, a esses novos paradigmas. E vou aplicar, não é nem o mais importante, nesse pequeno aqui, que eu sei que vai resolver. Então, você, em 1 mês, 3 meses, começa a resolver 1%. Daqui 3 meses, você escolhe outro problema. E aí você resolve 10%, 20%. Em 2 anos, você conseguiu transformar o seu escritório, sua advocacia. Perfeito. Muito obrigada pelas dicas e esclarecimentos. Eu vou passar a palavra para o Ricardo. Eu quero agradecer por aceitar nosso convite, agradecer por dividir aí o seu conhecimento. Estamos aí à disposição. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Isso aí, sensacional, Daniel. Acho que não só pelo conteúdo, mas o que você contribuiu hoje para nós, eu acho que essa energia do inconformismo, da mudança, mas também uma coisa que eu prezo muito, aí eu falo, Ricardo, tá? É a questão realmente da gente respeitar o passado, respeitar as pessoas que construíram, as instituições que construíram o que nós somos hoje. Não só as instituições públicas, né, mas as privadas, eu acho, aprendi com grandes players aí da startups aí que revolucionaram o mercado, que para nós construirmos bem o futuro, a gente tem que entender o que foi o passado, abrir os olhos para o presente e com tudo isso a gente visualizar o futuro. Nós estamos no momento, né, acho que essa questão, só para fazer uma colocação, o futuro direito, ele vem com aquela das pessoas saberem trabalhar com as diversidades, né? Acho que os profissionais não tem mais aquilo lá de júnior, pleno, sênior, estagiário. Parece que nós temos hoje estagiários de 40 anos, né? Então, são profissionais que vêm com uma bagagem, assim como tem colegas aqui. Minha primeira formação foi tecnologia, agora eu estou tentando fazer, estou tentando, não, estou me formando na área de direito, assim como tem pessoas também que são sêniores na área jurídica, vão para a tecnologia, são meros estagiários, mas estão dando um passo, né, nesse sentido, e eu acho que essa diversidade é muito importante. Então, são pessoas como você que nos ajudam a falar sempre a mesma, que a gente traz várias pessoas renomadas aqui, todos têm essa visão, então não são pessoas que estão vendendo um conceito totalmente inovador, sozinhos, né? Na verdade, são conceitos também que você corrobora com outros profissionais da associação, do mercado. Então, a gente fica feliz que realmente estamos no caminho certo, estamos do lado de pessoas aí como você que nos ajudam nesse sentido. Então, é só agradecer também essa contribuição que você deu para nós essa noite. As portas estão abertas aí para próximos eventos, qualquer tipo de parceria entre as nossas associações. Se quiser um dia apresentar alguma startup, Lautex aí, que possam contribuir para o nosso mundo do direito, aí com certeza vocês têm vários. Então, acho que tudo isso
ajudou bastante a todos nós. E quem futuramente também for estar assistindo esse nosso evento, com certeza vai gostar muito, porque realmente eu acho que o momento do direito é hoje, né? Eu acho que o e-commerce teve o seu boom lá por comecinho de 2005, 8, 9, 10, onde qualquer empresinha assim, bem estruturada quisesse colocar um e-commerce se comparava a uma B2W, né? Vendia o mesmo produto de uma forma muito inteligente. Então, hoje o direito vem nesse formato, né? Então, assim, se você souber trabalhar com a tecnologia como meio, né? Acho que isso ajuda bastante, mas tem que mudar a cabeça, né? Tem que mudar para frente. Tá? Era só uma colocação e muito obrigado pela contribuição, viu? Acho que um obstáculo hoje em dia que a gente tem ao desenvolvimento da advocacia para poder se adaptar a essa nova realidade não é tecnológica, é de cultura, é de Uhum. mentalidade, né? Porque a tecnologia está aí, ela é neutra, e aí o modo que a gente utiliza ela é que vai impactar positivamente na sociedade. Eu vejo como algo muito positivo o uso da tecnologia pelos advogados. Sim, Então, o maior obstáculo que a gente tem hoje em dia não é tecnológico, é de mentalidade. sim. Mas estamos aí para trabalhar junto para mudar isso, né? Pessoal, eu também deixei aí de novo para todo mundo o link do congresso, se inscrevam, tá ok? Legal. Vão ser mais de 150 palestras, falar sobre LGPD, vai ter blockchain, vai ter painel, palestra, e as palestras são palestras temáticas bem concretas, assim, de 20 minutos, né? Sem enrolação, direto ao problema, à dor. E assim, a gente trouxe o pessoal do jurídico do Facebook, da Hotmart, do Hotel Urbano, de grandes escritórios, grandes empresas, para falar o que eles estão fazendo lá internamente. Também tem a apresentação de cases de empresas e escritórios, de como eles estão implementando tecnologia dentro dos escritórios, dentro dos departamentos, entendeu? Então, então é isso, fique à vontade. Legal. Obrigado por compartilhar. Nós vamos postar nas nossas redes sociais, no nosso. Se você puder compartilhar depois a arte, né? A gente compartilha lá Andressa, no. pede lá depois por e-mail, eu te mando uma artezinha Tá para bom? vocês Pode deixar. divulgarem. Eu Isso, é pego o legal. A gente link e manda. envio nos nossos grupos também de Telegram e WhatsApp, a gente compartilha com os colegas. Também está no Instagram, pessoal. Sei que de repente não tirou todas as dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade. Tá Perfeito. bom. Muito Muito obrigada. obrigado. Muito obrigado pela participação aí. Sucesso para todos vocês também da AB2L. Mais sucesso ainda, né? Já são referência no mercado. Sempre tem Tá um bom? desafio, um atrás do outro, mas a gente Assim continua. que é legal, né? Tá bom, Daniel? Muito obrigado. Boa Perfeito. noite aí. Boa Boa noite, noite. Obrigada Andresa. a todos. Boa Boa noite Um a noite a todos. abraço. todos Um aí. abraço. Muito Até obrigado, logo. gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite.